Olá, bem-vinda, bem-vinde, bem-vindos todos à Revolução Ame-se. Hoje eu estou muito feliz com essa conversa. Tenho aqui a Fátima e o Fernando, o casal Pimenta, e eles vêm contar um pouco para a gente sobre a vivência do swing, com o tema Casais Trocam a Rotina pela Liberdade Sexual. Vai ser uma conversa muito interessante. Fique aqui com a gente até o final, porque tem muita informação bem bacana para cada uma de vocês. Bem-vindos, Fernando, Fátima, que prazer receber vocês aqui na nossa Revolução Ame-se. Queria que vocês começassem falando um pouquinho quem vocês são e o que vocês fazem. Olá, nós que agradecemos o convite, estamos muito felizes. É sempre importante para a gente qualquer abertura para falar do nosso estilo de vida, né? Isso é sempre importante. Eu sou Fátima, Fernando, a gente está casado há 21 anos e há 21 anos, praticamente, vivemos esse casamento liberal, esse estilo de vida que é o swing. E nós somos pessoas normais, a gente diz isso porque muita gente acha, né, que não é assim que acontece, que não somos. Somos pessoas normais, temos nossa vida, dia a dia, igual de qualquer outro casal. Eu, na época, quando ele compartilhou a fantasia dele comigo, eu era uma pessoa muito ligada à Igreja Católica, dava aula de catecismo, né, criada naqueles dogmas da religião, então tudo era pecado, nada se podia fazer. Então, para mim, isso foi libertador. O Fernando aqui, a Fátima é meu 6º casamento, né? Assim, algumas pessoas perguntam, por que se entra no swing? Existem vários motivos, mas no geral as pessoas buscam fugir daquela rotina da vida conjugal, do dia a dia, dos problemas, né? E eu quando conheci Fátima, eu estava saindo do meu 5º casamento e tinha esse problema, né? Eu ficava casado 1 ano e meio, 2 anos, aquela coisa da rotina, ia perdendo o interesse. E quando a gente se conheceu, surgiu uma fantasia que nunca tinha surgido antes, e eu compartilhei com ela e falei, talvez seja aí a oportunidade de fugir dessa rotina e a gente formar realmente um casal. E ao contrário do que ela disse, nós estamos casados há 22 anos. Ela disse 21, mas são 22. 21 de swing. 21 de meio liberal e 22 anos de casado. Vamos fazer 23 agora em outubro. E assim, e esses somos nós. Maravilhoso. E conta para mim um pouquinho. Eu sou casada também e o nosso relacionamento é monogâmico até agora, pelo menos. Conta como que é esse percurso. Quer dizer, eu estou entendendo que vocês tiveram um espaço de compartilhar uma fantasia, né? Tiveram essa abertura e foram explorar. Como que vocês chegaram no universo do swing? Como que isso se abriu a ponto de hoje vocês serem, na verdade, promotores de festas, de swings, de encontro? Então, hoje vocês vivem esse estilo de vida de forma muito apropriada, né? Conta um pouquinho essa história pra gente. Então, a verdade, o que acontece é o seguinte, você falou em monogamia, que é a base da nossa sociedade, né? E as pessoas nem entendem muito o nosso estilo de vida por conta disso. Mas, assim, eu acho que os casais não conversam, porque é normal as pessoas terem fantasias ou em algum momento serem despertados para alguma coisa que viu, que ouviu falar, e as pessoas não conversam. Os casais têm medo de ferir o outro, de ser julgado. Eu entendo dessa forma. Em algum momento, eu achei que eu estava ficando maluco, porque eu tive uma fantasia que eu queria ver a Fátima com outro homem. E isso não é uma coisa normal. Isso é uma coisa estranha. Eu falei, tem alguma coisa errada. Mas isso foi crescendo muito. E a Fátima, como disse, a Fátima ela era muito pacata, era uma pessoa muito tranquila, ela aceitava muito as coisas impostas pela sociedade, porque foi a criação dela. E quando eu comecei a colocar essas fantasias para ela, ela começou a responder a isso, mudando a maneira dela de ser, e isso foi empolgante. A gente começou a se empolgar com aquilo, até que chegou um momento que ela resolveu
realizar a fantasia. Vamos fazer, vamos ver o que vai acontecer. Só que isso há 21 anos atrás não era como é hoje, era mais complicado, né? Então a gente foi para a internet, naquela época ainda era o MSN, o ICQ, a gente foi tentar arrumar uma pessoa, porque a minha fantasia não podia se realizar com um amigo, por exemplo, com um colega de trabalho. Como é que eu ia colocar isso, né? Tinha que ser com um estranho mesmo. E a gente conseguiu alguns rapazes que se interessaram, que não é difícil, mas assim, até a coisa acontecer, a gente marcou com um rapaz, a gente conta tudo isso no livro que a gente lançou. E aí aconteceu, foi bacana, ela gostou, eu gostei, a gente saiu com esse mesmo rapaz uma segunda vez para ver se isso realmente era bacana, se a gente tinha curtido mesmo. E esse rapaz nos convidou, porque assim, até então ele era, como a gente chama aqui no Rio, né, o homem sozinho no meio liberal, a gente chama de solteiro. Ele era solteiro. Só que na segunda vez ele abriu o jogo, que ele era casado, na verdade, ele estava dando um pulinho fora do cercado, né? E que ele frequentava swing com a mulher dele e nos convidaram para uma festa de aniversário dela num clube. E até então a gente não conhecia nada desse meio, a gente só queria realizar a fantasia, mas nós fomos no clube e aí a gente entendeu que havia um espaço apropriado para isso, que havia uma tribo que curtia isso. Foi um alívio para mim ver que um monte de homem queria ver a mulher com outro homem. São muitos malucos no mundo. Entendeu? Então a gente curtiu isso e começamos a frequentar. Eu falo sempre isso. No começo, a gente ia uma vez por mês, né, no clube para curtir. Depois a gente passou aí de 15 em 15 dias. Depois a gente passou aí toda semana, porque isso vicia. E aí a gente começou a conhecer pessoas e em algum momento nos indicaram para fazer um evento. A gente nunca tinha pensado nisso, a gente trabalhava com outra coisa. E a gente fez o evento, foi bacana, e a gente começou a fazer e chegou um ponto que a gente teve que decidir ou continuar com o nosso negócio. A gente tinha uma distribuidora de lingerie que não estava dando mais conta daquele trabalho, ou ficar fazendo as duas coisas juntas não dava para fazer. E aí, em algum momento, a gente achou que seria legal fazer isso e a gente começou, e são 18 anos que a gente faz eventos liberais aqui no Rio de Janeiro. Uau! Uau. É importante dizer também que sempre, né, um do casal, é importante que um toque no assunto, porque no caso foi ele. Se ele não tivesse tocado no assunto, se ele não tivesse compartilhado a fantasia que ele tinha, talvez até hoje a gente estivesse, ou nem estivesse junto mais, né? Não estaria. Estaria na rotina. Não estaria. Da rotina que ele tanto foge. Então, assim, é sempre importante um tomar essa iniciativa de conversar, de estimular a curiosidade. Se o homem tem essa fantasia, estimule a curiosidade na esposa. As mulheres são curiosas por natureza. Então, sempre importante. Ou então a mulher compartilhar, sempre vai partir de um lado, de uma das partes. Sim. E como que foi para você, Fátima? Então, como você fala dessa criação mais reprimida da religião e tudo, como que foi para você lidar com os tabus, com os preconceitos, com os não saber, né, do que seria que se aventurar nesse universo que é tão distante dessa criação religiosa, né? Como que foi isso? Sim, eu acho que o que foi importante nisso tudo foi a tranquilidade, a paciência dele de, aos poucos, tornar, né, essa fantasia presente entre nós dois, comentando, colocando aquela pimentinha na minha cabeça no momento mais íntimo nosso. Isso foi fazendo com que eu descobrisse que eu tinha fantasia também. Só estava lá guardada, né? Talvez por conta de toda essa criação. Então, no início, eu fiquei um pouco assustada, sim. Achei até que ele não me amasse. Né? Eu era uma pessoa muito ciumenta. Ele não. Então, eu achei, o que está acontecendo? Mas, aos poucos, eu fui despertando essa, não só a curiosidade, mas o desejo em si, que aquela fantasia acontecesse. Então, eu fui entendendo que aquilo ali é libertador, que a gente não está fazendo mal a ninguém, então por que não pode? A gente está fazendo o bem, né? A gente está sendo feliz, que é o que importa. E eu fui conseguindo. Não, eu vou fazer. E eu queria ter a sensação, fazendo na prática, se eu
sentiria um peso com isso. E muito pelo contrário, eu me senti foi leve demais, né? Tanto é que estão até hoje. Deu certo, né? Deu certo. O que importa é ser feliz, o que importa é não agredir o próximo, é não fazer mal ao próximo. Isso é que importa. Preconceito a gente vai sempre ter, a sociedade é hipócrita mesmo. Então, eu de verdade não ligo muito para isso, não. Uhum. Como que vocês lidam? Eu imagino que, porque eu sei que vocês já apareceram no Profissão Repórter, no programa Gabi Quase Proibida, então eu acho que vocês já tiveram uma visibilidade, né, muito grande. Como que é para os familiares, para os vizinhos, as pessoas ao redor, como elas lidam com a liberdade sexual de vocês? Então, deixa eu falar. O que acontece é assim, as pessoas entram para o meio liberal e sabem que vão lidar com o preconceito, né? E tem um problema que as pessoas têm família, as pessoas têm filhos, têm uma vida, né? Então, essa coisa de, por exemplo, Casal Pimenta, foi um nome que a gente adotou porque é uma praxe os casais adotarem um apelido para esconderem a sua identidade, né? Para não serem pegos em flagrante, para não ter a privacidade devassada. O que aconteceu é que a gente fazia festa e eu tinha um blog que a gente fazia a festa no sábado, na segunda-feira eu fazia um resumo do que tinha acontecido na festa, contava lá no blog, e por conta desse blog a gente foi convidado para o Profissão Repórter, né? Então, para a gente foi um dilema, porque a gente sabia que a partir daquele momento a coisa ia escancarar, né? As pessoas iam saber. Só que eu e Fátima não temos filhos. Acho que isso pesou muito. Se a gente tivesse um filho pequeno, adolescente, talvez a gente não fosse por esse caminho. Mas como a gente não tem filho, a gente achou que seria bacana para o nosso trabalho, seria bacana para mostrar, porque foi a primeira festa de swing que apareceu verdadeiramente na televisão, né? Antes disso era tudo montado, tudo armado. Eles foram ao vivo lá mesmo, filmaram a festa mesmo. Então a gente decidiu fazer. Num primeiro momento, foi muito ruim, porque a Fátima ela é nascida e criada onde a gente mora, né? Sempre foi aquela pessoa vista, que era da Igreja Católica, era catecista, dava aula para uma porção de adolescente do bairro. Quando as pessoas viram aquilo, começaram a nos apedrejar. Principalmente eu, porque eu fui que levei ela para esse caminho. Entendeu? Então a gente teve assim muito problema com o vizinho, com as pessoas mais próximas. Com a família, nem tanto. A gente teve até uma surpresa, porque o irmão dela é evangélico, a gente achou que ia ter uma carga grande ali, e ele foi uma pessoa que disse, olha, vocês estão juntos, você está com o teu marido, ele está com a mulher, é problema de vocês, ninguém tem nada a ver com isso. A minha família, a gente mora um pouco mais distante, eu saí de casa muito cedo, a gente tem uma liberdade um pouco mais tranquila, também não houve nenhum problema, pelo menos de conversar, de falar. Às vezes a pessoa pode pensar e não fala, né? Mas independente disso, a gente se sente bem com o que a gente faz. As pessoas acham que o fazer swing é fazer, vou ser muito claro, é fazer putaria. As pessoas pensam isso. Mas veja bem, a gente faz menos sexo que muita gente normal, que muitos casais que não são liberais. O que a gente tem é uma liberdade de conversar entre nós sobre tudo aquilo que a gente pensa em termos de sexualidade, em termos de fantasia. Às vezes surge uma coisa que eu comento que ela fala, não, isso eu não quero fazer, nunca passou pela minha cabeça. Então a gente tem essa liberdade. A gente, como todo casal, a gente tem as nossas divergências, a gente tem nossas briguinhas, nossas rugas, só que a gente não briga por ciúmes. Sabe aquela coisa que você olhou para o lado, a gente entrou no lugar, alguém olhou para ela, você arrumou um problema porque o cara olhou para ela. Então a gente vive uma vida mais light. Então o restante, amiga, preconceito, pense o que pensar, o importante é a gente estar bem. Sim, concordo muito. E fico pensando como que essa abertura da comunicação de vocês para falar de fantasias, para falar daquele universo que é mais escondido, né? Porque todo mundo tem fantasias, só que a maioria das pessoas não compartilha com ninguém, muito menos com seu parceiro ou com a sua parceira. Às vezes compartilha com os amigos, tal,
mas não fala, né, pro maior interessado, para maior interessada. Então eu fico pensando assim no ganho de intimidade de vocês, quando vocês abrem esse espaço para falar as verdades. Ah, eu gostaria de viver isso, eu tenho esse desejo. E aí esse espaço também para aceitar ou não, falar aqui vamos, aqui eu não topo, né? E a rotina? Como que o estilo de vida do swing interfere na rotina do casal? Como que é a experiência de vocês, pelo menos? Olha, isso depende muito de casal para casal. O que acontece? A gente conhece casais que fazem swing todo dia, que vão para o evento, para casas de swing, que saem, que marcam swing com os amigos. Né? Acho que depende do apetite de cada casal. Né? Nós aqui, e uma grande parte faz da mesma maneira, a gente, na verdade, a gente não vive swing 24 horas por dia. O swing é o nosso trabalho, por conta dos eventos que a gente realiza semanalmente. Então, a gente passa a semana organizando a festa, divulgando a festa nos canais que a gente tem e preparando tudo para a festa acontecer. Na nossa festa, nós apenas trabalhamos. A gente está lá para trabalhar. Eu sempre digo que onde se ganha o pão, não se come a carne, né? Sim. Agora, na nossa vida, o que a gente busca talvez seja também por conta do tempo que a gente está nisso, porque quando a gente começou, a coisa era um pouco mais frenética, né? Porque era tudo novidade. Mas o que a gente pensa é assim, a gente usa isso para apimentar a relação. Então a gente leva uma vida extremamente tranquila, extremamente normal. Nós fazemos sexo entre nós, porque tem gente que pensa que a gente não faz sexo. A gente faz sexo, a gente tem tesão pelo outro normalmente. Mas quando a coisa começa a dar uma calmaria, quando começa a perder o tempero, um fala para o outro, tá, vamos dar uma saída, vamos para uma festa, vamos fazer alguma coisa. Então, aquilo serve para acender a chama, entendeu? Porque a gente curte muito o casual. A gente sente mais tesão, mais prazer no casual. Aquela coisa muito combinada, programada, foge um pouco, sabe? Fica muito mecânico. Então, a gente, como ele disse, no momento que a gente sente aquela necessidade, a gente sai para ver rolar alguma coisa, sabe, bem casual, bem mais sensual. A gente gosta muito disso. E é importante dizer também que as pessoas têm fantasias e muitas realizam fora do casamento, né? Voltando da hipocrisia desse povo. Então, assim, a gente realiza nossas fantasias juntos, a gente faz as farras sempre juntos. Sim. E como que fica a questão da vivência do sexo e do prazer? Porque vocês já estão no swing há muito tempo, talvez vocês não se lembrem muito como era antes, mas o que mudou na qualidade mesmo, na qualidade do tesão, da energia, né? da disposição de transar e de quando o trans é mais gostoso. O que o swing trouxe de melhora sexual para vocês? Deixa eu falar uma coisa assim relacionada a gente, né? A gente sente prazer quando o parceiro está sentindo prazer. O que ele sente quando me vê com outro homem e o que eu sinto quando eu vejo ele com outra mulher é o prazer dele estar sentindo prazer. E isso, quando a gente assiste o seu parceiro tendo prazer, quando a gente vai ficar junto, é multiplicado por 1000. Então, a mudança vem aí. Não fica morno, né? E cada situação que acontece é uma situação diferente. Então, a forma como você se realizou naquele momento, aquela fantasia, quando a gente chega em casa, é 1000 vezes melhor. Porque a gente traz para casa, a gente sai para fazer alguma coisa diferente. Como ela disse, a gente não gosta muito de programar as coisas, não. Tem casais que usam dessa maneira, que é tudo combinado, marcado, dia, hora. A gente gosta mais da coisa acontecendo. E porque nem sempre acontece. Às vezes você sai e não acontece. Você não encontra um parceiro bacana, você não encontra um clima. Às vezes não acontece. Quando acontece, você vive aquele momento e você traz aquilo. Porque naquele momento não é só o casal, né? O casal com outro casal, ou com outro homem, ou com outra mulher. Então, quando você chega em casa, você traz aquilo para a sua individualidade. Então, a gente vive aquilo, a gente reprisa, a gente comenta. E isso dá realmente mais energia para o sexo. Sim. E conta um pouquinho pra gente sobre o livro de vocês, que na verdade foi como eu conheci o trabalho de vocês, pesquisando, né?
O Casamento com Pimenta. Fala pra gente um pouquinho sobre o que tem nesse livro, como que esse livro pode apoiar as pessoas a, primeiro, abrirem um pouco mais o conhecimento mesmo sobre essa vida de uma sexualidade mais liberta e também, de repente, darem os seus próprios passos dentro do swing. Conta aí. Apresente Marina, seu filho com o seu livro. é um filho. O que acontece, Marina, é assim, a gente, por conta desse blog, muita gente falava, você precisa escrever um livro, você escreve bem, conta bem as histórias e tal. Mas aí, com o passar do tempo, a gente começou a ser convidado para dar palestras, a gente faz palestras em feiras eróticas, e a gente começou a perceber que nessas palestras, o público que procurava para assistir não era só o público do meio liberal. As pessoas iam realmente porque achavam aquilo curioso, tinham uma curiosidade, né? Então eu comecei a pensar nisso tudo e falei, poxa, se eu conseguisse escrever um livro que eu pudesse não convencer, porque o intuito do livro não é convencer ninguém a fazer swing e nem dizer para as pessoas que o mundo que a gente vive é melhor do que o mundo lá fora, porque é um mundo como qualquer outro, tem coisas boas e tem coisas ruins. Tanto é que a gente aponta isso no livro, o que é bom e o que é ruim no swing. Mas a ideia era passar para as pessoas que um casal normal, como a gente era antes, um casal extremamente comum, uma pessoa religiosa. Eu também era religioso, eu sou kardecista, né? Estou um pouco afastado, mas é minha religião. Como é que um casal assim, pessoas assim, em algum momento conseguem buscar realizar uma fantasia e viver isso no seu dia a dia? Então, o Casamento com Pimenta nada mais é do que uma autobiografia de um casal que, em algum momento, tentou realizar uma fantasia, gostou, foi bacana e entrou para um mundo liberal que gera uma série de oportunidades de você apimentar a sua relação, de você sair da rotina, de você criar uma autoestima para o seu parceiro. A Fátima era uma mulher que, quando eu a conheci, ela não podia, ela tinha um casamento anterior ao meu, ela não podia usar uma roupa curta, ela não podia botar uma roupa apertada por conta de ciúme, por conta... E até é engraçado, a gente entra numa loja para comprar roupa, ela olha uma e fala, não, essa aqui tá mais bonita. As mulheres se assustam, porque tu vai comprar uma roupa apertada, curta, desse jeito para ela? Sim, ela gosta, também gosta, qual o problema? Ela está comigo. Então, o livro é exatamente isso, é para mostrar para as pessoas que existe um algo mais além daquela rotina, dos problemas, dos filhos, do peso dos anos do casamento, né? É um livro simples. As histórias são todas reais, tudo sem censura, mas não tem baixaria, porque não precisa de baixaria, né? E a gente explica passo a passo, ponto a ponto. Tem coisas que são engraçadas, tem coisas que são trágicas, que é para mostrar o lado ruim do negócio, porque existe. E no final de tudo, a gente conta para as pessoas que nós somos felizes. Lindo. Ai, tô adorando essa conversa, tô adorando. E eu tô imaginando as pessoas assistindo, pessoas que nunca tiveram contato com a cultura, com o estilo de vida do swing, que nunca nem pensaram nisso. Eu espero que esteja acendendo algumas luzinhas internas, assim. Desculpa, Fátima. Não, eu também espero. E eu queria ouvir um pouquinho como que você acha que esse caminho de libertação da sexualidade pode ser um caminho de libertação do próprio ser. Então, no caso do Fernando, a libertação do homem, do Fernando, no caso da Fátima, essa libertação da mulher. Como que é isso para vocês? Vai falar da libertação do homem? Assim... Ele já era liberto. Eu tive uma criação antiga, né? Eu tenho 56 anos, vou fazer 56. Eu tenho uma educação baseada meio século atrás, né? Então, como eu falei, quando surgiu a fantasia, eu achei que tinha alguma coisa errada comigo, tinha algum problema, né? Porque como é que um homem vai imaginar ter vontade de ver a mulher dele com outro cara, né? Mas a verdade é que você viver aquilo que você tem vontade de viver é muito gratificante. Então, a mudança toda da minha vida é conseguir ser respeitado da forma que eu penso. Então, a gente sai, por exemplo, onde a gente mora, todo mundo sabe o que a gente faz, o que a gente vive.
E as pessoas nos respeitam, as pessoas conversam com a gente, as pessoas falam com a gente, as pessoas nos cumprimentam, as pessoas não tocam no assunto, não fazem gracinha por gente, né? Porque a gente é liberal, porque eu permito que ela fique com outro cara se ela quiser, porque ela permite eu ficar com outra mulher se eu quiser. Então, eu acho que alcançar o respeito, mesmo você sendo diferente, pensando diferente, eu acho que é uma realização muito importante para a pessoa, né? Para mim, como homem, por ter uma mulher bonita, por ter uma mulher que se sobressai, por ter uma mulher que pode se exibir, que pode se mostrar, que pode ser ela mesma, né? E por ser feliz por estar do lado dela e me orgulhar disso. Eu acho que isso é muito importante. Nossa, ele falou tudo, né? É só dizer, a recíproca é verdadeira. E o interessante, por exemplo, eu vou dar um exemplo da academia, né? Eu frequento uma academia há anos, muito antes da gente aparecer na televisão. Então, assim, a quantidade de homem que fala comigo, mas não toca no assunto, porque eu pensei, bom, agora que todo mundo sabe que eu apareci em rede nacional, vai vir um monte de homem me cantar, né? Muito pelo contrário, eles têm até medo de falar comigo, né? Então, assim, respeitam, sabe que a gente também dá esse respeito, né? Mas é bem bacana. E se sentir livre, essa liberdade de você poder vestir o que quer. As mulheres no swing, quando vão aos eventos, tem que ver as roupas, são as mais sensuais possíveis. Roupas que você não conseguiria usar em nenhum outro ambiente, lá nós usamos. E ninguém prejulga, ninguém julga a gente por estar usando aquela roupa. Enfim, é muito bom, é muito libertador. Aconselho, pelo menos, visitar um evento desse para ver como é. Para conhecer, né? O que as pessoas que querem explorar a possibilidade de viver o swing precisam saber para evitar as histórias ruins que vocês falaram que tem no livro aí? Se a gente puder pular as histórias ruins. Histórias ruins é importante dizer, porque somos humanos, né? Os seres humanos erram, têm seus defeitos. Agora, tem umas regras básicas que realmente fazem parte, né, amor? Mas respondendo a tua pergunta objetivamente, a primeira coisa que as pessoas precisam ter consciência é que swing não salva casamento. Às vezes a pessoa... muitas pessoas nos procuram, porque minha vida não está legal, minha relação não está legal, quero largar minha mulher, estou pensando em ir para o swing. Aí que vai largar mesmo, aí que vai ter problema mesmo. Porque para você chegar ao ponto de você compartilhar uma fantasia com a pessoa com que você vive, é preciso que você esteja bem, é preciso que haja amor, que haja compreensão, confiança, né, cumplicidade, que é uma coisa que vai evoluindo. Então, eu sempre digo isso para as pessoas. Não queiram levar um meio liberal para a sua vida como tábua de salvação para nada. O que a gente sempre diz, que a gente indica, é que é uma maneira, sim, de você acender a chama, apimentar a sua relação, é uma maneira de você ver seu parceiro de uma outra maneira, né? E tem uma coisa que é normal as pessoas dizerem assim, como é que eu faço para convencer a minha mulher, como é que eu convenço o meu marido a ir para o swing? Ninguém tem que convencer ninguém a nada. As pessoas precisam aprender que precisa, sim, compartilhar as curiosidades, né? Um grande erro que as pessoas cometem é dizer assim, eu quero com você numa casa de swing fazer troca de casal. Eu quero com você na casa de swing, eu quero que você fique com outro cara. Você quer, mas você não perguntou se a pessoa quer, se ela compartilha disso. Então, a questão é só essa, é você colocar que você tem uma curiosidade e que você gostaria de verificar aquilo, saber se aquilo é assim mesmo, compartilhar essa curiosidade com o parceiro e conhecer, é só conhecer, é como você vai conhecer um bar novo que abriu, um restaurante novo que abriu, você vai conhecer, você vai ver como as coisas funcionam. Ninguém é obrigado a absolutamente nada, é uma festa de gente grande. Então você vai lá para ver como é que as coisas funcionam. A partir daquele momento é que você tem condição de avaliar se aquilo é bom para você, se aquilo vai ser bom para você. E aí tem que ter conversa, tem que ter diálogo, o que pode, o que não pode, até onde a gente pode ir, o que eu aguento ver, o que o outro aguenta ver. Então, a gente começou, a Fátima ficava com outros rapazes, né? Então, é engraçado, a gente ia para a festa de swing, a Fátima ficava às vezes com 1, com 2, com 3 numa noite,
mas eu não podia botar a mão em ninguém, porque ela tinha ciúme. Então, era o tempo dela. A fantasia era minha, ela embarcou na fantasia, mas ela disse, ó, eu vou, faço, mas você não pode. Então, eu aceitei isso até o momento que ela entendeu que também seria bacana se ela curtisse o que eu fazia. E, assim, a mulher tem muita desconfiança que, na verdade, o que o cara quer é se dar bem no negócio, né? Então, quando a mulher consegue ter a confiança que o que ele quer realmente é ver o prazer dela e sentir prazer com isso, aí as coisas se equilibram e o casal vai tranquilamente. Eu costumo dizer que as pessoas evoluem, inclusive no meio liberal. Eu evoluí muito, eu era ciumenta, possessiva, né? Algumas pessoas conseguem controlar esse ciúme. Eu consegui realmente me livrar dele, porque foi como eu disse antes, quando eu vi a sensação dele, assim, o prazer dele em a satisfação de me ver com outra pessoa, de me ver sentindo prazer, eu quis sentir a mesma coisa. E quando a gente sente isso, a gente não consegue mais ter ciúme, né? O ciúme ele vai embora pela janela. Então, o importante é evoluir. As pessoas precisam saber que vai começar aos pouquinhos, devagarzinho, e com o tempo elas vão evoluindo. Eu evoluí, qualquer um pode evoluir também. E talvez nem evolua. É. A gente conhece casais que vão para o swing há anos e que, na verdade, não fazem basicamente nada. Mas curtem estar juntos, curtem o clima, curtem a sensualidade e levam para casa o tesão. Então, assim, cada um tem a sua vibe, a sua praia. O importante é estarem juntos e estarem bem. E é um ambiente de respeito. Os casais que não praticam a troca, que não fazem nada, curtem o ambiente por ter respeito. Saber que a esposa não vai ser, né, abordada, o marido também não. É bem bacana. Eu estou ouvindo na fala de vocês que os acordos são muito claros, né? Então, combinado não sai caro. Exatamente, combinado não sai caro, que devia ser a base de qualquer relação, né? Quer ela seja liberal ou não. É verdade. Mas eu fico pensando, vocês imaginam voltarem a viver um casamento sem o swing? Bom, primeiro que eu não imagino... Jogando pimenta, agora jogando a pimenta de volta para vocês. Primeiro que eu não me imagino sem a Fátima, né? A Fátima, eu digo que eu encontrei a mulher da minha vida, né? Que com certeza foi de alguma vida passada e eu espero que seja de uma vida futura. Então, assim, não vejo essa questão sem ela. Mas eu acho que para a gente não existe essa diferença com ou sem. Eu acho que isso já está tão implícito na nossa vida, que está tão, sabe, faz parte. E assim, para a gente é tão normal, é tão comum a gente ficar, às vezes, um mês sem ir em lugar nenhum, sem fazer nada, 2 meses, porque não é a questão da necessidade de fazer, é a questão do momento de fazer, né? Então, a gente compartilha isso. Então, eu acho que não muda nada, não tem nem sem nem com, vai ser sempre assim. É automático na gente, se a gente sentir algum tipo de atração por alguém, em algum lugar, a gente vai falar um com o outro e aí a chama acende. Tem uma coisa aí que vale explicar, que é assim, o swing, na verdade, é troca de casal, né? Os casais trocarem. E, a partir daí, existem algumas variações. Por exemplo, homenagem a Troar, que é o sexo a 3, né? Ou com um homem, ou com outra mulher. Existem várias coisas dentro do swing que são possíveis. Agora, nem todo casal liberal é tão liberal quanto a gente. Essa coisa dela poder paquerar uma pessoa na rua, sentir um interesse e sair sozinha com essa pessoa, e a mesma coisa não é todo mundo que vive isso. Então, assim, cada um tem a sua limitação. Mesmo sendo liberal, ou se dizendo liberal, cada um tem a sua limitação. E o importante é respeitar isso. Se cada um respeitar o seu limite, a coisa não dá problema, entendeu? Sim, sim. E a prática do swing, vocês entendem que ela é feita mais em clubes, em festas, né, como essas? Ou, tem um casal de vizinho aqui, e aí a gente combina um jantar e propõe um swing? Como é isso? Há anos atrás era mais difícil. O que acontece assim, isso depende muito de cada um. A nossa prática é realizar a nossa fantasia nos lugares apropriados para isso. Eventualmente,
é uma situação que a gente, na nossa vida, na academia e tal, acontecer alguma coisa. Mas, no geral, as pessoas fazem amizades, né? Então, acontece muito dos casais, além de irem às festas, marcarem encontros, irem para motéis, fazer reuniões privadas na casa de um, na casa de outro. Isso acontece muito. Só não dá para fazer amizade, porque depois que você faz amizade, aí não faz sexo. Ou é amigo, ou faz... Encontro de amigos. Que aí ficam contando das experiências com outras pessoas que não são os amigos. Sim, porque você faz amizade, o negócio esfria, né? Porque aí fica amigo, fala assim tanta coisa, conhece a família, conhece os filhos, aí depois de fazer sexo com um amigo é difícil. Mesmo porque também, se o objetivo é sair da rotina, se você cria ali um laço com 2, 3 casais e fica só ali, você entra numa outra rotina. E a filha, ela... Participação especial. ela pode. O elemento da surpresa, da novidade, parece que é bem importante, né? No que vocês estão falando sobre quando vira amigo, deixa de fazer sexo, né? Porque o elemento da surpresa, da novidade, parece que é importante. O que se busca é isso, né? O que se busca é a novidade. Aí, se você perdeu a novidade, perde um pouco do que você está buscando, né? Tem casais que, na verdade, que vão na festa, que se relacionam com outras pessoas e não perguntam nem o nome, se relacionam ali, vão embora e tal. Mas tem casais que fazem essa coisa da amizade, mas no final das contas vira só amizade, porque perdeu a novidade, perdeu aquele encanto, aí, né, as pessoas compartilham as coisas boas, as coisas ruins e vira amigo. E aí depois que vira amigo, tanto é que tem pessoas que formam grupos, né? Viajam juntos, alugam casa de praia e tal, mas quando vão para casa de swing vão separados, porque se forem juntos não rola nada. Muito interessante. E me fala, como que vocês acham que esse estilo de vida, como que vocês acham que essas permissões que vocês se dão para viver a verdade de vocês, né? Que é tão bonito de ver e é tão corajoso. Aqui de onde eu vejo que é muito corajoso. Primeiro, a coragem de expressar fantasia e desejo de verdade, depois a coragem de experimentar e aí tomar as decisões, né, depois da experiência, se vamos continuar ou não. Como vocês acham que tudo isso conversa com uma revolução amorosa? Falar? Não. Revolução amorosa. Revolução amorosa. Não. Cara, assim, eu sempre fui um adolescente. Eu sempre fui um adolescente muito apaixonado, né? Eu me apaixonava por todo mundo, eu escrevia poesia. Eu era meio maluco, na minha época eu era meio maluco. Meu pai dizia que eu não era muito bom, não. E eu sempre achei que eu sempre amei muito, que eu sempre fui amado. Mas, na verdade, eu encontrei o amor com essa mulher aqui, o amor verdadeiro. E eu acredito que esse amor só surgiu... E olha que foi uma coisa relutante, porque a Fátima dava em cima de mim, a Fátima ficava me perturbando e eu não queria nada com ela. Difícil. A Fátima, ela ficou ali, olha, ela insistiu, e eu descobri que a gente se descobriu, eu descobri esse amor, acho que por conta exatamente de toda essa liberdade, né? Porque você vive uma coisa que está dentro de você, mas não adianta estar só dentro de você. Eu acho que para um casamento dar certo, para 2 pessoas viverem algo realmente verdadeiro, aquilo tem que ser compartilhado para os 2. E isso só pode ser feito quando você tem liberdade, quando você pode dizer o que você quer, quando você pode dizer o que você pensa, né? Então, a minha revolução amorosa foi descobrir uma parceira, depois de 5 tentativas, depois de 5 casamentos, descobrir uma parceira que é verdadeira comigo e que eu posso ser verdadeiro com ela. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Verdade. O que acontece? As pessoas se prendem muito, às vezes, a permanecer numa relação de mentira com esse medo, né? Com esse receio de se expressar, de realizar as fantasias. E, assim, as pessoas confundem muito também, né? A gente, quando está
realizando um desejo nosso, a gente está praticando apenas sexo, não tem envolvimento sentimental com outras pessoas. O amor que a gente sente é entre mim e ele. O restante é sexo, é tesão. As pessoas confundem muito isso e perguntam muito isso, né? Como é que funciona? Ao contrário do poliamor, por exemplo, que as pessoas se envolvem emocionalmente, né? Swing não existe isso. Swing é só o sexo. As pessoas separam. Como eu te falei, tem pessoas que nem se falam muito para evitar qualquer tipo de relacionamento. É apenas sexo. Sentimento existe entre nós dois. Sim, é a vivência dessa fantasia, desse desejo, né, da expressão do erotismo de vocês com outras pessoas e aí depois entre vocês, do jeito de vocês também, né? Exatamente. Gente, mostra o livro de vocês pra gente, por favor. É o Casamento com Pimenta. O Fernando e a Fátima estão disponibilizando para quem comprar o passe premium um bônus que é um e-book 5 tabus que podem melhorar a vida conjugal e sexual. Eu imagino que depois dessa conversa vocês vão ficar com muita vontade de acessar esse bônus. E aí convido vocês também a conhecerem o trabalho deles. Aqui embaixo tem o site, o Instagram, todos os dados para vocês entrarem em contato. Eles realizam festas, é só no Rio ou vocês fazem em outros lugares também? Por enquanto só no Rio, porque não dá tempo de viajar para outro lugar. A demanda já é grande, né? É verdade. Então, eles realizam festas de swing para casais, eles vivem esse estilo de vida há muitos anos. Eu acho que um dos caminhos que para mim, fazem muito sentido na vivência de novas fantasias, de novos desejos, de novas vontades, é olhar para pessoas que já caminharam um pouquinho mais que eu esses caminhos. Né? Então, eu estou muito feliz com essa conversa. Eu acho que ela foi de muita expansão para o nosso olhar do que pode ser um casamento, do que pode ser a expressão de desejo, de fantasia, e de como que isso pode realmente criar mais intimidade, mais profundidade, mais verdade, se esse é o desejo das pessoas. Né? Também fico pensando no tanto de casal que vai numa festa de swing, que experimenta o swing e fala, não é esse o nosso estilo de vida e ok. Né? Fico muito, muito grata por vocês compartilharem tanto com a gente. Vocês querem falar algumas palavras finais para a gente encerrar? Eu quero, antes dele falar as palavras finais, complementar que a gente comentou, né, que as mulheres no swing, elas se vestem como querem. Então, e também as mulheres mandam no swing. Nós é que decidimos se é sim ou se é não. Isso é importante as mulheres saberem, né? Nós é que damos a palavra final dentro daquelas regras, daqueles acordos que a gente faz no contato com outras pessoas. Sempre são as mulheres que iniciam a conversa e que dizem se querem ou não. Bom, eu só quero... Bem mais animada. Mais animada. Nós mandamos. É verdade mesmo, é verdade. Bom, eu quero te agradecer pelo convite. A gente não se conhecia. Quando eu recebi o convite, também fui pesquisar sobre você, sobre o seu trabalho. E é muito bacana a gente poder trocar essa figurinha, né? Trocar essa informação. E sempre que a gente recebe uma oportunidade séria e sincera de falar sobre o que a gente vive, é importante para que a gente possa quebrar os tabus. Né? A gente não está aqui para convencer ninguém, a gente não está aqui para dizer para ninguém que o que é bom, o que é ruim, apenas para dizer que isso existe, que é uma possibilidade. Né? E como você falou, e que acontece muito, algumas pessoas vão, olham tudo aquilo, acham bacana, mas não é para eles. Então, mas pelo menos tira aquela coisa da cabeça, sabe? Aquela coisa que fica martelando, que você não sabe se é bom, se é ruim. Então, é exatamente isso. É agradecer pela oportunidade de mostrar para as pessoas que existe, sim, uma maneira de você viver o seu casamento, viver a sua vida de uma maneira mais franca. Maravilhoso, maravilhoso. Muito, muito obrigada. Estou muito grata mesmo com a contribuição de vocês. E eu vejo a importância da gente tirar o tabu lá do cantinho escondido, embaixo do sofá, e trazer ele para a luz, né? E mostrar que
existem muitas formas de se viver, e de se viver bem, com amor, com respeito, com acordos, né? O importante é ser feliz. Isso! Queridos, muito obrigada. A Revolução Ame-se continua. Hoje é o nosso último dia de entrevistas aqui. E quem quiser continuar pode adquirir o Passe Premium para ter acesso a todas essas conversas maravilhosas durante um ano e todos os bônus que os entrevistados estão oferecendo. Quer dizer, é mais uma revolução só nos bônus e nas propostas dos nossos entrevistados. Muito obrigada, seguimos juntas.